Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras da TV SMAC na Brasil, caros internautas que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber para o nosso episódio o José Maria Ruscalheda Sual, que é sócio-gerente da TCTA, Tecnologia, Controle e Tratamento de Água. Olha, uma empresa que está há 33 anos no mercado, ele é um químico com 42 anos de experiência. Eu começo agradecendo. Primeiro, José, obrigado por atender ao pedido da nossa entrevista. Muito obrigado a vocês por darem essa oportunidade de explanar alguma coisa para o mercado. Maravilha. Eu vi que a gente pode falar a respeito da preparação dos tubos aí do ar-condicionado, e você tem toda uma técnica aí, enquanto químico, de passivação de superfícies de tubos e os equipamentos utilizados na construção dos sistemas. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Perfeito. Bom, nós temos a corrosão do aço carbono, como assim é encontrado, muito embora se usem outros materiais nessas construções de ar-condicionado, que desde o momento que saem da fábrica, transporte, estocagem e no momento da montagem, elas sofrem um processo de oxidação, mais conhecido como ferrugem, né? O F2O3, ferro 2, oxigênio 3. O que é importante nesse momento? Via de regra, essas montagens são feitas, já tem uma oxidação nesse material de superfície, e quando terminam de fazer as montagens, eles fazem os testes hidrostáticos para detectar algum vazamento. O que nós fazemos? Inicialmente, antes de colocar um pingo de água, que é o que vem acontecendo em várias empresas, né? E evitando com isso a corrosão, nós procuramos colocar uma água que tenha características menos corrosivas e que estejam adicionados produtos como os próprios inibidores de corrosão e alguns dispersantes para que nada fique depositado sobre essas superfícies de condensadores e tubulações do sistema. Com isso a gente consegue evitar a formação do F2O3, né? Provocado pelo oxigênio e até pela própria água em si, porque ela é corrosiva, ávida para corrosão, né? E com isso evitamos a deposição de ferro principalmente. Então nós observamos que muitas construções, como nos chamam, já é tarde, né? A gente detecta a formação de pequenos depósitos de ferro que vão levar a corrosão alveolar, que é uma corrosão um pouco maior de área, né? E por baixo desse depósito ela vai corroendo, né? Ou de pitting, que é uma área menor, porém de profundidade. Então, em pouco tempo, realmente começam a aparecer furos nos tubos. Essa é uma base, né, que seria super importante, e a gente vem divulgando isso, que nada se coloque de água se não tem um químico e uma água própria para aquela finalidade, né? Principalmente os inibidores de corrosão, que mais tarde vem a trazer uma série de problemas, quando não utilizados, em relação à corrosão com perdas de equipamentos. Nós temos um percentual de PIB muito alto de equipamentos perdidos por corrosão no Brasil. Você falou aí dos inibidores de corrosão. E como se dá, e o que é possível falar sobre a utilização deles nesses tratamentos de água de condensação e geladas, né? Sim, somos dois tipos, né? Nós temos a dinâmica, que seria a água de condensação, porque a partir do momento que você está evaporando para dissipar o calor, você está repondo água. Só que na evaporação você não tem sólidos e na reposição você tem, então vão se concentrando. Então se usa uma purga para que se mantenha um nível de inibidores de corrosão, que também se perdem na purga, e dos demais sais para evitar a formação de incrustações. Quando você fala de água gelada, o processo é o mesmo. Então, normalmente se usa um pH dentro daquilo que se evita a corrosão por dissociação da água, dos metais, né? Normalmente alcalino,
se usa um inibidor de corrosão, se usa também esse molibdato, isso é visto universalmente por todas as empresas de ponta que tiveram no mercado, porque se diluíram, se venderam, apareceram várias indústrias pequenas, mas os handbooks de 3 principais companhias, né, muito antigas, recomendam o molibdato, né, e às vezes um biocida para evitar alguma formação de bactérias, e essas liberam amônia, e a amônia com os tubos do cooler, né, da água gelada, ela é extremamente perigosa, porque ela acaba criando um complexo cupra-amoniacal e, consequentemente, um furo nos tubos. Basicamente isso. Água gelada é mais fácil de tratar do que água de condensação, basicamente. Né? Legal. Agora, o controle ele tem que ser periódico, é semanal, diário, como é que é o controle disso? Olha, eu costumo dizer o seguinte, se nós pegarmos um paciente na UTI de um hospital, o controle é constante, com alarmes, inclusive se cair saturação de oxigênio, alterar a pressão, alterar o batimento cardíaco. A água é a mesma coisa, ela tem uma constante mudança de condições de sais, no caso da evaporação, e que se a purga não for alinhada, que nós implantamos um sistema muitos anos atrás, e o sistema acabou sendo adotado por várias empresas, nós vamos variar hora incrustante e hora corrosiva pela avidez da água em dissolver metais, a água solvente universal. Fora o oxigênio que se introduz na água em contralavagem com o ar, que faz o resfriamento nas torres de resfriamento. É uma situação muito polêmica, né? E eu vou colocar assim, Petrobras faz cada 8 em 8 horas. Olha que interessante. A Klabin tem um procedimento bem próximo a isso. Grandes grupos de petroquímicas, o procedimento é quase igual, que foram as empresas que eu atuei, né, até um certo período da minha vida, né, e que convivi muito. Né? Açúcar e álcool é diária também, as destilarias, né, que produzem álcool. Né? E no mercado, infelizmente, se coleta uma amostra e se traz o resultado depois de um mês. É a mesma coisa que receber um BIP numa UTI de um paciente que está com problemas de saturação de oxigênio e daqui a um mês você vai lá e tenta ver se você corrige. Provavelmente ele não está mais naquele leito. Né? Sim. A CTA, quando fazia operação de tratamento de águas, hoje somente é consultoria, tinha um laboratório próprio, portátil, fazia análise semanal, que é o mínimo que pode ser feito, fazia as devidas correções na hora da visita e emitia a análise via e-mail. Quando você falava tchau para o engenheiro, ele já estava com os resultados das análises na tela e também as devidas correções do tratamento. Ou seja, ideal seria, no mínimo, uma vez por semana. O sistema da TCTA, que você comentou inicialmente, pelo menos ela tem um parâmetro diário, que é a condutividade. Eles digitam no site da TCTA e, caso tenha algum parâmetro errado, que é leve ou abaixa a condutividade, o nosso sistema alarma para que tomem providências. Basicamente é isso. Perfeito. E esse sistema também, nesse momento, ele é mais do que necessário, atualíssimo, quando se fala em crise hídrica, quando se fala em falta de energia, é um controle online para o consumo de água e energia no ar-condicionado, né? Que é fundamental, principalmente nesse momento. Né? Olha, é fantástico, porque nós dependemos da bandeira vermelha na energia quando você não tem água suficiente para tocar uma usina hidroelétrica, né? E você vai para a termoelétrica e assim por diante. E é por isso que sobe a conta de energia. Nós enxergamos nos empreendimentos uma grande preocupação no consumo de água. Eu não tiro a razão. Porém, quando você evita a purga para desconcentrar sais na torre, você reduz o consumo de água em parâmetros até consideráveis.
porém você dificulta a troca térmica devido à concentração de sais no sistema e aumenta demais o consumo energético. Então, nós enxergamos assim, vamos colocar um exemplo bem grosseiro. Você economiza R$ 1.000 de água porque você purga menos a torre. Concentra mais sólidos na torre. Dificulta a troca térmica e aumenta o consumo de quilowatts por TR produzida. Aquela economia de R$ 1.000 na água repercute em 3, 4 mil na energia. E isso é super constatado, porque o nosso sistema ele calcula diariamente, quando se digitam os dados, quanto está se gastando de quilowatts por TR produzida e quantos litros de água por TR produzida também. Indiretamente, quando você economiza um pouco de água na purga, você está, na outra ponta, provocando um consumo contra toda a nossa população de energia, principalmente nesse momento que cai o nível da represa, a hidroelétrica está baixa, corre para a termogeradora de energia, e você está me consumindo energia desnecessária, pensando que está economizando água, né? Legal. José, eu ficaria aqui mais um tempão conversando, o papo está muito bom, eu sei que tem outros assuntos, eu andei vendo algumas manifestações, mas a gente vai voltar a conversar. Infelizmente, o tempo de televisão é implacável. Hoje a gente vai ficar por aqui. Se você tem algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade. Eu só acrescento. Primeiro, eu conheço televisão, né? Eu estive em jornalismo. Sim. Sei do trabalho de vocês. Agradeço muito e respeito bastante, tanto vocês como jornalistas, né, e redatores, assim como o tempo da televisão. Fico muito grato e fico muito à disposição pelo próprio e-mail a qualquer dúvida que vocês possam ter e que, se eu não conseguir resolver, a gente procura outras pessoas do grupo para responder e deixar vocês a contento com as respostas. Tá ótimo. Obrigado por essa deliciosa entrevista e até a próxima. Muito obrigado a vocês também. José Maria Ruscallieda Sual, da TCPA, químico, conversou com vocês.